Gênesis capítulo 11. A história da Torre de Babilônia. Em todo o mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns para com os outros. Vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Vejamos aqui que essa seção da narrativa de Gênesis fala sobre o motivo principal pelo qual os povos listados no capítulo anterior foram dispersos. Os povos sobreviventes do dilúvio e os seus descendentes. Então, está falando aqui sobre o motivo principal pelo qual os povos foram dispersos. Enquanto em Canaã se usava pedras e argamassa nas edificações, na Mesopotâmia, devido à falta de pedras, construía-se com tijolos e piche. E descobertas arqueológicas revelaram alguns remanescentes de torres tentativas e que ficaram incompletas. Os mesopotâmios eram exímios construtores de torres-templo, com bases quadradas e lados inclinados em forma de degraus, chamadas zigurates, em cujo topo se realizavam cultos a sacrifícios a deuses pagãos. O objetivo deste empreendimento titânico e mundial era a glória do ser humano sobre o Criador, a fama do nome ou renome. E se a humanidade permanecesse unida em seus esforços antropocêntricos, não haveria limites para a sua rebelião contra Deus. O reino humano excluiria o reino de Deus, e não haveria mais qualquer chance de salvação. Continuando, versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam um com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Queremos destacar aqui que o significado da palavra Babilônia é confundir, confusão. A descendência de Sem, versículo 10. Eis o registro das gerações de Sem. Passado 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 30 anos de idade, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu,
Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serugue. Depois do nascimento de Serugue, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serugue completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serugue viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 29 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal chamada Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas, havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos. Veja só, Deus falou e chamou Abrão quando este vivia na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, como está em Atos capítulo 7, versículo 2. Seus pais eram pagãos, conforme está em Josué 24, 2. Abrão deveria deixar o mundo estável das nações pós-Babel para começar uma nova vida e nova família. Embora sua esposa Sarai fosse estéril, a vida de Abraão é marcada por 4 grandes fases, porque antes era Abrão, foi transformado o nome de Abraão. Vamos ler as 4 fases dele. Primeira, convocação e mudança para Canaã. A promessa de um herdeiro e a conclusão de uma aliança é a 2. A celebração da aliança e mudança do nome e o início da circuncisão. E 4, a grande provação e o aprimoramento da sua fé em Elohim, Deus. Essas são as 4 fases da vida de Abraão, que é o considerado pai das nações, está lá na galeria da fé em Hebreus capítulo 11 do Novo Testamento. Então nós acabamos de ler então Gênesis capítulo 11.